a gente está com uma proposta diferente, né? Essa atividade de matinê, vamos fazer essa matinê hoje, extremamente importante, né, para a gente aqui. A gente tem iniciado os debates e, coincidentemente, a gente está retomando com uma pessoa que estava no primeiro, né, que é a professora Keila. O primeiro debate que a gente fez naquele sarau, Keila veio também, né, e aí a gente agora vai meio que retomar isso, né. Então eu vou chamar para a mesa os colegas que se dispuseram a vir aqui fazer essa conversa com a gente, né, proporcionar para a gente algumas leituras, né, e algumas experiências que a gente precisa estar se apropriando, né. Acho que o tempo inteiro essas proximidades às vezes fazem a gente esquecer esses debates que são urgentes, né? Esses debates relativos a gênero, a política, né? E cada vez mais eles têm sido fundamentais. Estou muito feliz de ver o pessoal da graduação de História, né? Agradecer a presença aqui de alunas, alunos de História, né? Que estão por aqui, outros de Ciências Sociais, Letras, né? Estamos bem abrangentes. E não sei, jornalismo, eu acho, não sei. O pessoal do DCE, o pessoal do DCE que está por aqui. E o pessoal do próprio sindicato, né? O retorno de Ângela, é uma satisfação dizer que Ângela está aqui, né, com a gente. Os colegas, né, que vieram prestigiar, Elvia, Luciana, né, que estão aqui sempre, né, nessa atividade com a gente. Isso é muito importante, né? Parece besteira, mas o sindicato só tem vida se a gente fizer o sindicato existir. O sindicato não é o prédio, né? O sindicato é a gente. E aí eu vou chamar para a mesa, né, para eu não ficar dizendo muita besteira, dizer pouca, eu vou chamar para a mesa os colegas que vão atuar efetivamente nessa mesa, né? E aí eu vou começar chamando a Jai, que é de fora, né? A gente começa chamando os visitantes primeiro, né? Então o povo de fora, para a gente dizer que a gente recebe bem as pessoas. Ótimo. Vou chamar também o Zé Barbosa, que também é de fora, né? E aí eu vou fazer o quadro que a gente tinha lá na Universidade Regional do Cariri, né? Prata da Casa também brilha, né? E aí eu vou chamar a Prata da Casa, né? Tem uma Prata da Casa que faz um tempo que a gente não se via, que está aqui, temos o maior prazer de tê-la aqui, né? Nilda, professora de História. Para quem não conhece Nilda, vai ter a chance de conhecer hoje, né? A gente está com alunos do começo do curso, Nilda, por favor. E a professora Keila, né? Que eu diria assim, Keila sempre aqui com a gente nas atividades, né, de militância, assim. É muito importante tê-la conosco, né? Ela tem sido aguerrida aqui, né, nessas tarefas. Mas é isso, a Prata da Casa também brilha. E aí a gente vai, eu vou passar a palavra para que as pessoas façam aquela apresentação rápida delas próprias, o que elas querem que as pessoas saibam quem são elas, tá? E depois a gente começa, então, a parte do debate. Pode ser assim? Vamos lá. Então, culpa das redes sociais. Eu disse assim, eu vou passar a palavra para vocês só para uma mini apresentação, vocês dizerem um pouco. Tem gente que nunca viu vocês, tá? Então é importante. Eu sei que mesmo sendo da casa, aqui tem gente que não conhece Nilda, não conhece Keila, né? Eu não vou ficar aqui fazendo a apresentação, porque não é uma atividade acadêmica naquele sentido pesado, falar de currículo. Não, essa é uma atividade militante e ela precisa ser militante, né? Ela não pode ser uma atividade em que a gente está aqui desfilando lápis, né? Pelo contrário, a gente está aqui para falar de experiências. Então eu vou passar para a Jai, né, primeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jai Dantas, eu faço parte do DCE aqui da UFCG, eu sou estudante de Letras Libras
Eu sou intérprete de Libras já, né? E eu atuo na Unidade Popular pelo Socialismo, sou secretária-geral do partido aqui em Campina Grande e do diretório estadual. E também sou fundadora de uma coletividade de uma cultura chamada Ballroom. É uma coletividade que se chama CG Tencante, que tem o objetivo de acolher, agregar e fomentar a cultura e a proteção de pessoas transvestigêneres, trans, travestis, aqui na cidade de Campina Grande. E estamos aí na luta para poder garantir que nossos direitos sejam garantidos e que existam e que passem a existir, né? Mas que também a gente consiga criar uma coletividade, uma rede de afetos e de contatos que nos mantenha vivas e para além de sobrevivente, né? E é isso. Eu sou Zé Barbosa Júnior, eu sou pastor e quando eu estou aqui eu fico pensando, meu Deus, que me chamaram. Eu estou aqui eu trago em mim todos os símbolos de opressão possível, né? Eu sou homem branco, cis, hétero e pastor. Ou seja, eu peço que tenham misericórdia de mim quando eu vou falar, né? Sou pastor de uma comunidade pequena aqui em Campina Grande, chamada Comunidade de Jesus. Sou coordenador nacional do Núcleo de Evangélicos do PT e tenho uma coluna na revista Fórum, que fala sobre fé e política, e também um programa na TV Fórum chamado Papo de Fé, toda segunda-feira. E o resto a gente vai falando aqui durante a conversa. É muito bom estar aqui. Estou há 4 anos em Campina Grande e estou mais feliz ainda de ver a Elvia aqui, gente, porque Elvia, para mim, quando eu penso em Campina Grande, Elvia é logo... Eu conheço Elvia há uns 10 anos, né? Então, assim, conheci Elvia antes de sonhar em pensar em morar em Campina Grande. Então, quando eu vim morar aqui, ela nem acreditou. Como assim? Você está vindo para Campina Grande? Então, é muito bom estar aqui e vamos conversar. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Nilda Câmara. Sou professora de História aposentada aqui pela UFCG. Então tá. Porque ela fez um mini curso, agora está fazendo com a gente, né? Então, eu me aposentei, eu acho que foi em 2017, foi 2018. Sou militante do Partido dos Trabalhadores. Sou filiada desde 1983. E para mim é um prazer muito grande estar aqui vendo as colegas, funcionários da ADUF, né? Alguns alunos que eu não conheço, mas é um prazer muito grande vê-los. E dizer que a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse tema tão empolgante, né? Que é um tema educador, né? Então a gente está aqui disponível para conversar e ouvi-los. Deixa eu ler a palavra, mulher. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou professora Keira, aqui da UFCG, há 30 anos. Fiz a graduação aqui em História também, quer dizer, 34 anos nessa instituição. Estou como coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Trabalhar com idosos aqui dentro da universidade, trabalhando com a educação intergeracional. E alguns projetos que eu gosto de desenvolver também na comunidade. Agora a gente está indo para Bodocongó, através da associação, da SAB. Acabei de me filiar ao PT, decidi fazer isso porque eu acho que a gente precisa realmente construir as experiências de baixo, né? Não responsabilizar só alguém, um gestor, um representante. E aí cada um da sua forma, do seu jeito, através dos seus partidos. Eu acho que a gente está precisando realmente agir com urgência, né? Então é isso. E estou feliz por esse momento. Acho que vai ser um bate-papo muito bom com vocês. Obrigada. E aí a gente vai, na continuidade, né? Passar agora para as falas. Acho que é bom. Vamos pensar um tempo de 20, 25 ou é muito? 20, né? 20 tá bom?
Até para poder abrir debate, né? As pessoas também terem a chance. Ok. Então vamos começar com esse tempo de 20, né? E aí, assim, eu pensei em começar com os mais externos, entre aspas, né? Então a gente começa com os mais externos e vai indo para os mais próximos, ok? Então eu vou passar para a Jai, ok? Não é tão externo assim, mas eu vou passar para ti. Obrigada. Queria agradecer o convite, a atividade. Eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços e entender também o tipo da ocupação desses espaços, né? Eu acredito que quando a gente fala sobre educação, que esse é o tema do debate, né? A educação em relação da educação e enfrentamento, né, à violência de gênero. E aí, quando a gente fala sobre educação, a gente precisa entender quais são as dialéticas que passam pela educação. O lugar do educador, o lugar do técnico, o lugar de quem está aprendendo, né? O lugar do aluno. E eu acho que se a gente não pensar essas três funções da educação de forma dialética, que as três estão ali se conversando a todo momento e que não existe aluno se não existe educador, não existe educador se não existe aluno, se não tiver o técnico ali não vai existir nenhum dos três. Eu acho que a gente cai em uma figuração que é isso, é uma figuração, é uma ideia e não passa da materialidade, né? Bom, além disso, saudar todo mundo que está aqui, saudar a mesa, eu acho que são perspectivas importantes e eu achei engraçado de todos os estudiosos da opressão, mas é importante lembrar que não todos, porque não é burguês, então é trabalhador, então tá ótimo. Gente, eu acho... E aí, para falar sobre violência de gênero, a gente consegue falar sobre tantos espaços da violência de gênero, né? Falando tanto da perspectiva do trabalho, mas falando da perspectiva da universidade. Mas eu acho que, para a gente começar falando sobre violência de gênero, a gente parte do fora, né? Porque a universidade, a escola... E até mesmo, assim, todos os espaços que a gente pensar, família, tudo isso não tem uma atuação única, independente da sociedade e desligada de todo o conjunto social. Ou seja, ela não está desligada da produção, da forma que se mantém a nossa sociedade. Então, acho que para a gente analisar isso, a gente vai precisar analisar um pouco o todo, né? Eu sou estudante aqui da universidade, sou travesti e sou trabalhadora também em uma escola. Então, as violências de gênero no ambiente educacional e na sociedade civil, né, elas perpassam em alguns lugares assim da minha vivência, que eu acho que é importante a gente analisar. Em cada espaço em que a gente conversa, a gente tem que entender um pouco o contexto, né? Então, a começar também esclarecendo algumas coisas, né? Me entendo enquanto travesti, eu acho que é importante a gente reafirmar esse lugar, inclusive reafirmar esse lugar no acadêmico, porque a palavra travesti, ela demanda de uma perspectiva de estigma, e de uma perspectiva de furto, de prostituição, de uma perspectiva das ruas, da marginalidade. Mas que é importante, quando a gente está na universidade, quando a gente está no ambiente acadêmico, quando a gente está no movimento político, quando a gente está no movimento sindicalista, a gente compreender a identidade travesti, entender as travestis, porque é um processo também de entender que não é a gente ignorando que vai deixar de existir. Não, é a mulher trans, né? Sou mulher também, mas não retira o fato de que sou travesti, não retira o fato de que se eu entrar no supermercado, o policial já vai atrás de mim porque ele vai achar que eu vou roubar alguma coisa. Se eu estiver indo em algum lugar com algum homem, automaticamente vão achar que eu sou a prostituta que está servindo aquele homem, e não que eu sou só mais uma cidadã qualquer da sociedade, né? Isso é importante. Então, reafirmar esse lugar da travestilidade, mesmo nos ambientes acadêmicos e nos ambientes que mais impõem essa teoria que a gente, às vezes, não se questiona de onde ela vem. De onde é que vem quando vem o medo de falar sobre travesti? Qual é o medo que está por trás disso? É o medo de referenciar uma identidade de gênero que não está no padrão binário de homem e mulher cisgêneros, do homem e mulher que vieram a essa terra e colonizaram,
de onde será que vem esse medo, essa preocupação e essa impressão de que é menos acadêmico, de que é menos formal, de que é menos teórico? Então, se é menos acadêmico, menos formal e menos teórico, a gente precisa pensar qual é a academia, a formalidade e a teoria que eu me baseio para ter medo. De onde é aquela parte? Será aquela parte da vivência social em que a gente está e que a gente vive? Ou será que ela ainda importa algo que não vem de nós, né? Então, por exemplo, quando eu olho para um homem cis, branco, hétero, e eu não imagino ali também algum tipo de opressão que aquela pessoa possa viver, que eu não imagino algum tipo de violência que aquela pessoa possa viver. Será que eu estou esquecendo do fator trabalho? Será que eu estou esquecendo que aquela pessoa é trabalhadora? E que é um tipo de opressão dentro desse sistema? É o maior tipo de opressão dentro desse sistema? E aí eu acho que, para falar sobre educação e enfrentamento à violência de gênero, a gente precisa falar não só sobre tocar no assunto e fazer aquelas coisas de diversidade, o que é L, o que é G, o que é B, o que é T. Porque a gente ainda analisa do fora, a gente analisa como um lugar de fora, né? Eu, enquanto pessoa cis, hétero, vou analisar isso de fora. E a gente coloca no grupão, né? Mas a realidade é que esse tipo de educação ainda desnormaliza. Já perceberam assim, quando a gente trata sobre diversidade, quando a gente trata, ainda é de um ponto de falta de normalidade. É como se existe o normal, e aí eu vou tratar sobre o que as pessoas não entendem, que não é normal. Mas, se a gente for falar sobre violência de gênero, a gente tem que falar necessariamente sobre a pluralidade humana, né? Por quê? E aí a gente precisa entender qual é o espaço que a gente precisa preencher ou disputar, né? A gente sempre está em uma disputa de ideias constante. Nossa consciência, nosso papel sempre está sendo disputado, seja por um lado ou seja por outro. Ou seja, por vários lados que estão ali disputando qual vai ser a nossa consciência. Se vai ser a consciência individual, ou se vai ser a consciência coletiva, se vai ser a minha consciência enquanto padrão, ou se vai ser a minha consciência enquanto plural. E eu acho que, a partir disso, a gente, nesse lugar de educar, vai ter que ver naquela pessoa. Aquela pessoa que ainda chama travesti de traveco, aquela pessoa que ainda ri quando vê uma pessoa... que, enfim, usando uma saia, um top, aquela pessoa que não consegue ainda distinguir muito bem por que tem que chamar uma travesti de ela, uma pessoa que não compreende ainda muito bem, mas que a gente entende de que não faz parte da cadeia de opressão da sociedade, né? É um trabalhador como qualquer outro. A gente vai precisar entender qual é a consciência que está sendo disputada dessa pessoa. Porque na prática é isso que está acontecendo. Quem de fato está se beneficiando com essa marginalização, com essa nossa marginalização na sociedade, está se beneficiando com isso. E alimentar isso no resto da sociedade civil, que não está se beneficiando com isso de nenhuma forma, ajuda a eles se beneficiarem. Mas a gente precisa entender qual o lugar da consciência que está sendo disputado, né? Então, aí nesse sentido, falar sobre violência de gênero, a gente não vai conseguir falar sobre violência de gênero se a gente não entender que é a violência de gênero que nos perpassa, que é a violência de todos os lados, é a violência do colega de trabalho, que menospreza o nosso trabalho e que a todo momento vai querer colocar num lugar menos científico, num lugar menos concreto, seja do esposo, seja que ainda vai submeter a um lugar de certas tarefas domésticas e que, apesar de dividir, sempre dá um lugar de ajudar as tarefas domésticas, que quando elas não são cumpridas, se sente no uso da violência, seja no lugar da família, seja no lugar do empregador, seja no lugar do aluno também, porque não é incomum que alunos homens vejam as mulheres, professoras inclusive, se coloquem no lugar de estar superior à própria educação daquela professora, enquanto que com homens professores sempre tem aquela brincadeira, aquela troca orgânica, natural, que às vezes a gente olha e pensa, poxa, por que isso não acontece nas minhas turmas, né? Mas tudo isso que está sendo reproduzido é uma reprodução de algo, que é o patriarcado. O que é o patriarcado? A gente tem a propriedade privada, né? Ou seja,
Um grupo de pessoas detém as formas de produzir tudo o que a gente precisa para sobreviver. Para manter isso, alguém tem que cuidar da criança, do herdeiro. Para ter isso, alguém precisa encher o bucho de quem está detendo esse valor de produção, né? E tudo isso vai cair em cima da submissão da mulher pela acumulação do homem. Mas se isso, né, é algo que está ali em cima, por que isso se reproduz na sociedade? Porque é através dessa reprodução que a gente mantém esse lugar de que a mulher, ela sempre vai estar no lugar de submissão. Para a maioria das mulheres cis que está aqui, com certeza vivem esse lugar de submissão todos os dias, né? Seja em todos os ambientes aí que o patriarcado vai ser reproduzido. Mas eu acho que é importante, colocando o meu ponto de vista enquanto travesti, enquanto pessoa trans, que é de que nem esse lugar da submissão mais clássico a gente tem. A gente tem essa ocupação. A gente não está para cozinhar. A travesti não está lá para cozinhar. A travesti não está lá para reproduzir, porque ela não reproduz, um homem cis. A travesti não está lá para ocupar esse espaço de ser uma empregada inferior, de ser uma trabalhadora inferior, com menos salário. A gente está no lugar de não ser empregada. A gente está no lugar de não ocupar o espaço da família. A gente está no lugar de suprir único e exclusivamente a prostituição, a marginalização social, o papel de satisfazer sexualmente o lugar do homem. Então, aí é importante a gente pensar nesses dois paralelos. A maioria das mulheres cis, e a gente se vê nesse lugar da inferiorização pelo ser. Ser mulher é ser inferior. Produzir mulher é produzir inferior. Trabalhar mulher é trabalhar inferior. Já nós travestis estamos nesse lugar um pouco mais aprofundado. No sentido de que ser mulher travesti é ser inferior e sexual. Ser trabalhadora mulher travesti é ser trabalhadora inferior e sexual. Ser namorada, amante, ficante, esposa, mulher travesti é ser submissa e sexual. Então, esse lugar é importante porque aí a gente começa a analisar as violências de gênero dentro desses espaços, né, quando se trata da travestilidade. Então, quando a gente chega na universidade, a gente entra com um sério problema, né? Que hoje ainda o número de mulheres na universidade, ele passa por uma estratificação muito grande, né? Se a gente pensa, por exemplo, ciência da computação, a gente pensa em engenharia elétrica, a gente pensa administração, economia, a gente pensa em vários homens. Agora, se a gente pensa pedagogia, se a gente pensa serviço social, se a gente pensa ciências sociais não, que cientista ainda é algo muito para um homem ocupar, né? A mulher não pode ocupar o lugar de cientista, né? Mas se a gente pensa todos esses cursos extremamente num lugar que não estão na produção mais elevada da sociedade, ou seja, nos lugares de maior remuneração, nos lugares de maior produção, ainda são espaços ocupados por homens, né? Mas aí, quando a gente entra no lugar da ocupação da travesti na universidade, aí a gente vai contar nos dedos. Aí a gente vai entrar em outro contexto, né? Que é contar nos dedos quantas pessoas trans estão na universidade. E isso não perpassa só pelo fato de não termos cotas aqui na universidade. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque sem cotas trans e travestis, a gente não vai conseguir ter a inserção na sociedade. A gente não vai conseguir ter a inserção na universidade. Porque a gente ainda vive num lugar de marginalização tão grande que só para disputar aquela nota de corte com, sei lá, uma pessoa que saiu de qualquer universidade, qualquer escola pública, ainda já é um grande desafio. Porque a gente nem terminar o ensino médio regularmente a gente terminou. A gente teve que tirar, por exemplo, no EJA, que a gente sabe que a qualidade da educação tem sido cada vez mais precarizada no EJA. E aí, além disso, a gente vai ter que pensar também sobre a gente concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né? E aí, nesse sentido, para enfrentar esse tipo de violência de gênero, a gente precisa entender que a educação sobre a violência de gênero, ela não pode ser só acadêmica. A gente não pode tratar sobre a violência de gênero apenas nos artigos, apenas nos livros, apenas nesses espaços que a gente ainda não acessou. Essa é a realidade, a gente ainda não acessou. A violência de gênero precisa ser tratada com as crianças, da educação básica à educação superior. Porque é muito comum ainda que professores se formem na universidade, cheguem nas escolas e reproduzam várias violências de gênero. Quando chega no 8 de março, a escola está inteira rosa.
É uma coisa assim, balão rosa, balão rosa, balão rosa. É chocolate para todas as meninas da sala, inclusive dizendo quem é menino e quem não é na sala, e reproduzindo esse parâmetro, né? Quando chega para falar sobre, por exemplo, espaços sociais da cozinha, da cuidação de criança e tudo mais, os professores reproduzem isso. Quando chega na universidade, a gente tem, infelizmente, assim, visto um aumento drástico no número de assédios na nossa universidade. E isso precisa ser tratado com muita seriedade. Porque na UEPB, na UFCG, nas universidades privadas, e enquanto movimento estudantil, assim, é um aumento absurdo. Tanto de professores com alunas, mas de alunos entre si. Porque, e aí, novamente, quando a gente fala enquanto pessoa trans, qualquer pessoa, qualquer homem principalmente, cis, vai se sentir no direito de violentar os nossos corpos. Seja enquanto alunado, ou seja nessa relação de superioridade. Porque seja alunado, ou seja nessa relação de professor-aluno, a superioridade vai estar dada. Você, enquanto aluno cis, é superior a mim enquanto aluna trans. Eu não sei contar quantas vezes eu fui apresentar um trabalho com uma saia média e os professores falaram reiteradamente: não, porque você não está formal. Você está muito vulgar para apresentar um seminário, para apresentar um trabalho. Sem ofensa, mas eu sou a pessoa mais fluente em Libras da minha turma. E eu nunca vi nenhuma outra mulher cis ou nenhum homem cis ser tratado como vulgar, seja lá pelo tamanho da roupa, da saia. Eu já vi homem cis apresentar com uma bermuda, assim, o tamanho da bermuda, e com uma Libras extremamente rudimentar, mas é formal. É um bom seminário, é um bom trabalho. Então, eu acho que esse lugar da disputa da consciência também parte de a gente pensar entre si. Qual parte da minha consciência está sendo disputada para quem se beneficia com a violência? Qual parte do meu papel enquanto aluno, educador, técnico, enquanto influente na educação, está sendo disputado por quem ganha com a violência? E eu estou reproduzindo essa violência. E aí, para finalizar, assim, eu acho que a gente precisa compreender como a gente vai educar e enfrentar a violência de gênero, entendendo essa consciência que está sendo disputada, que eu apresentei aqui para vocês, né? Eu acho que esse lugar, primeiro, como a gente disse no início, vai partir de a gente parar de entender como falar sobre diversidade, falar sobre o L, sobre o G, sobre o B, sobre o T, falar que a mulher não tem que ocupar a cozinha, a mulher não sei o que, não sei o que, a mulher... Porque a gente fala, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, como se não fôssemos mulheres. Como se o ambiente não fosse para mulheres, como se fosse um lugar de homens debatendo a mulher. Mas o que a gente precisa debater é a pluralidade humana. Porque, eu não sei se vocês já pararam para refletir assim, que a nossa sociedade, num sistema de produção, de lógica, de mercado, de forma de acumulação de capital, de manter a propriedade privada, ele precisa de uma padronização, né? A lógica do mercado é a lógica da padronização. E a lógica da sociedade é a lógica de padronização. Hoje, ser um homem cis, branco, hétero, magro e essencialmente burguês, você consegue entrar em qualquer lugar da sociedade. Qualquer um. E aí, todos os mecanismos da sociedade são pensados para esse tipo de pessoa. Isso a gente pode ver de uma forma muito tranquila, que é, por exemplo, sobre pessoas com deficiência. Que a gente pensa, ai, coitado, deve ser tão triste, né, ser surdo, não falar português. Ai, coitado, deve ser tão triste não ter uma perna. Ai, coitado, deve ser tão triste. O que é triste é porque a nossa sociedade, ela é pensando, não, todo mundo tem 2 pernas, 2 braços, oraliza, fala português. É assim que a nossa sociedade é pensada. Mas se a gente acha que isso só existe para pessoas com deficiência, a gente cai numa ilusão muito grande. Que a nossa sociedade é inteira, assim, pensada contra as mulheres, pensada contra as travestis, pensada contra pessoas pretas e pensada contra o trabalhador. Então, por exemplo, é muito natural que, por exemplo, um homem trans não consiga fazer um pré-natal no SUS. Vocês sabiam disso? Um homem trans não consegue fazer um pré-natal no SUS, porque o SUS só libera se tiver lá sexo feminino. Ou seja, homens trans não podem gestar, não podem fazer um pré-natal. É muito comum que nós, com sexo feminino, não consigamos ter acesso no SUS, por exemplo, a serviços de urologia e de exames de próstata, por exemplo, testes que
que dizem respeito a um órgão genital, mas que não pensa, não se estrutura para nós. Então, quando nós formos educar e fizemos esse papel da educação no nosso cotidiano, porque assim como a gente fala que militar, ser uma pessoa política, ser comunista, não é você, sei lá, 2 horas do seu dia, vai lá, aí faz uma fala e acabou, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Quando a gente está falando com a nossa avó, com o nosso pai, com os nossos irmãos, nossos esposos, nossos alunos, nossos colegas de trabalho que ainda reproduzem esse tipo de violência, é ali que a nossa militância política vai estar mais aflorada. Se a gente vai ou não confrontar e enfrentar. E aí, para enfrentar, para finalizar, a gente precisa pensar nesses mecanismos que a gente vai se utilizar. Então, a primeira coisa é a gente pensar o nosso cotidiano, as nossas vivências com a pessoa, sem essa lógica padronizante. Não vou pensar, por exemplo, vamos fazer um trabalho na sala de aula, né? Vamos dividir meninos e meninas. E se não for nem menino nem menina? E se aquela menina não se sentir confortável com aquelas meninas cis? E se a gente precisa refletir sobre isso? Não, vamos fazer um trabalho sobre biologia. Aí vamos dividir aqui, né? Meninas vão falar sobre vulva e meninos vão falar sobre pênis. Isso eu estou dando efeitos muito tranquilos, assim, e muito óbvios, assim, mas para a gente pensar sobre as padronizações que a gente tem feito no nosso dia a dia. E aí, o ponto central mesmo sobre a educação contra a violência de gênero é a gente normalizar nós, mulheres, pessoas trans, pessoas marginalizadas, em lugares de poder na sociedade. Em lugares de poder na sociedade. Não é porque uma pessoa está usando uma roupa tal que ela vai ter uma fala menos contundente, que ela vai fazer uma intervenção menos contundente, que ela vai ser uma vereadora pior, que ela vai ser uma deputada pior, ou melhor, que ela vai ser uma sindicalista pior. Porque é muito comum no meio sindicalista que a gente veja mulheres, porque estão usando uma roupa que não é a roupa dos homens, que seja uma sindicalista pior. Que ela não seja uma sindicalista que consegue agitar os trabalhadores. Será que não? E quantas pessoas estiveram naquela assembleia? E quantas pessoas você, homem, agitou para estar naquela assembleia? E aquela mulher fez o quê? Agitando o sindicato inteiro para estar ali. Então eu acho que nesse processo, para refletir sobre violência de gênero, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir sobre não ensinar as pessoas de um ponto de vista à parte, mas mostrar para elas que é normal e que deveria ser normal ter travestis em situação de poder, pessoas trans em situação de poder, mulheres em situação de poder, seja nos centros acadêmicos, seja nas escolas, nos grêmios, nos DCEs, nos sindicatos, ou quando estiver apresentando um trabalho na faculdade, quando estiver ali pagando uma cadeira. Eu acho que a gente precisa pensar a partir disso, e a partir disso desenvolver qual vai ser a nossa atuação para garantir que todas as pessoas, e que todas as mulheres, e que todas as pessoas trans se sintam confortáveis nos ambientes que a gente está. Eu acho que esse é o ponto central. Será que a gente se sente confortável na nossa reunião? Será que a gente se sente confortável na nossa sala de aula? Será que, enquanto professoras, se sente confortável numa sala de aula cheia de homens? Eu acho que, a partir desse lugar do conforto, e de se colocar no lugar do outro e pensar no conforto, a gente vai conseguir pensar como desenvolver esse tipo de educação e de enfrentamento. É isso, espero muito ouvir dos colegas, das colegas, e que a gente continue um debate positivo em torno desse conforto que muito nos falta e que a gente está cansada de sobreviver. Às vezes a gente só quer viver, né? Comer, dormir, não é o suficiente. A gente quer ter um acesso a lazer, a cultura, a andar na rua, a usar outro tipo de roupa, a fazer um artigo científico, a dar uma aula e estar tranquila, e estar confortável. Então, eu acho que a gente consegue produzir esse lugar coletivamente. E a gente vai conseguir. É isso. Falar depois da Jaina é um desafio, né? Mas pelo menos você me salvou com essa coisa do burguês. Agora eu já não me sinto tão opressor assim. Que bom, ufa. Hoje eu durmo em paz. Mas vamos lá. Eu quero falar a partir de um lugar muito difícil, que é o lugar da religião. Historicamente, um lugar de opressão. Né? E principalmente quando se fala da religião cristã.
Mas não passando pano para a religião cristã, não é um problema só da religião cristã. As mitologias são quase todas machistas, inclusive a mitologia cristã. Mas, se você olhar, a mitologia grega não fica muito atrás. Zeus sai comendo quem ele quer, né? Não tem critério. Eu estava lendo agora essa semana sobre as mitologias africanas, e é interessante também que os orixás machos, eles também saem. E aí eu estava vendo uma coisa muito interessante, que, por exemplo, quando fala de Ogum, que sai lá pegando uma, pegando outra, é o cara. Mas quando Iemanjá fica com outra, Iemanjá trai fulano, a mulher trai. Tá entendendo como é que a coisa é sempre trazida de um jeito bem interessante? E aí, quando a gente fala disso, eu fico pensando em algumas coisas. Primeiro que o cristianismo, a princípio, era uma proposta de igualdade, e de igualdade total, e que foi se perdendo durante o tempo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. É lógico que ele vem de uma herança totalmente patriarcal, mas com algumas coisas que eu queria mostrar hoje que são curiosas. Muito da minha fala, eu vou usar 2 livros como base, que eu li bastante. Um é Os Judeus e as Palavras, que é do Amós Oz e da filha dele, que é a Fania Oz Sausenberger, e esse livro aqui que é fantástico, Flores que Rompem Raízes, leitura popular e feminista da Bíblia, escrito por uma amiga muito querida, a Ódia Barros, que é uma pastora ali de Alagoas, e que fala, tem muita gente que não sabe, mas há um feminismo teológico forte no Brasil, há uma teologia feminista muito forte no Brasil, e é sobre isso que eu quero trazer um pouco. Por quê? Porque aí eu fico bem à vontade para falar, porque eu faço parte de vários universos. O universo da esquerda, o universo cristão, o universo da teologia. E, por exemplo, às vezes eu brinco dizendo que eu chego numa coisa da esquerda e eu apoio por ser evangélico. Eu chego numa reunião de evangélicos e apoio por ser de esquerda. Aí eu falo, pelo menos se um dos lados não me bater, eu já fico mais feliz, porque eu apoio de tudo outro lado. Eu lembro que quando já vou entregando um pouco a minha idade, em 1989, eu tinha 18 anos, e aí vocês façam as contas, mas como eu faço aniversário em dezembro, geralmente todo mundo faz a conta errada, né? Mas eu estava ali com 18 anos em 89 e eu tinha uma estrela do PT na capa da minha Bíblia. Eu colei uma estrela do PT na capa da minha Bíblia. Gente, eu estou falando de 1989. Vocês conseguem imaginar o que era isso numa cidade do interior do Rio de Janeiro? E o que era o PT naquela época? Então, assim, quando eu chegava lá, eu pensava, meu Deus, chegou um demônio. Sabe que você não está vendo isso? Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu vim pensando, não que eu seja o desconstruído, muito pelo contrário, não que eu seja o feminista, aliás, eu nem acredito nessa coisa de feminista, acho que a gente é machista em desconstrução sempre, não sou o desconstruído, mas eu lembro de, por exemplo, eu na infância, numa sala de aula, e um professor machista, dizendo que, querendo provar que o homem podia ter várias mulheres. E ele falou, vou usar um exemplo do reino animal. Uma cidade do interior, Teresópolis, no interior do Rio, uma cidade com uma área rural muito grande. Ele falou, você entra num galinheiro, está lá várias galinhas e tem um galo. Está vendo? Um galo dá conta de várias galinhas. Isso mostra que um macho é capaz de dar conta de várias mulheres. Eu devia ter uns 9, 10 anos, e falei, professor, quando uma cadela está no cio, tem um monte de cachorro atrás. Isso quer dizer que a mulher pode ter um monte de homem também? Ele olhou para mim e falou, se é o exemplo do reino animal que a gente está usando, vamos, vento que sopra lá, sopra cá.
E aí ele ficou assim, mas por que eu estou falando isso? Porque eu sempre meio de questionar. E aí, e aqui eu faço uma crítica à esquerda e às vezes a um determinado grupo, vamos dizer assim, que, por exemplo, chega aqui e fala assim: esse livro é uma porcaria, a Bíblia. É um livro machista, é um livro ultrapassado, é um livro retrógrado. Gente, é claro que é um livro ultrapassado, ele tem 2000 anos que foi escrito. Ele não foi escrito semana passada. Ele não vai ser um livro atual. Agora, eu posso lê-lo de uma forma diferente. E é aí que entra a teologia feminista, a teologia liberal, as teologias que dialogam com o tempo e tentam trazer para o livro uma outra leitura. Por quê? Porque fazem uma leitura a partir do tempo que foi escrito. Você lê um livro, e aqui é uma falha, porque olha só que interessante, a gente critica, eu critico, por exemplo, a leitura literal da Bíblia. Eu sou um crítico da leitura literal, daquela leitura que anacrônica, que lê e fala, está vendo aqui, ó, sem levar em conta que o livro está falando aqui de uma sociedade de 4.000 anos atrás. Aí a gente vai criticar essa leitura fazendo a mesma leitura. E a gente faz a leitura literal para criticar a leitura literal. E não propor uma nova leitura. E é aqui que a gente tem que entrar. É aqui que eu quero falar a partir tanto desses livros aqui, que mostram detalhes no texto bíblico e outras coisas que a gente pode pensar um pouco, por exemplo, em questões como na genealogia de Jesus. Eu gosto muito desse texto aqui, porque aqui tem uma coisa muito legal. Está no Evangelho de Mateus. Lá no Evangelho, eu vou falar da Bíblia exatamente para trazer esse elemento. No Evangelho de Mateus, por exemplo, vai falar das gerações das genealogias de Jesus. E aí é lógico, essa genealogia vai citar muito mais homens do que mulheres, mas preste atenção nas mulheres que serão citadas: Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias e Maria. Só para pegar 5 mulheres desse texto aqui. Quem foi Tamar? Tamar foi uma mulher que no seu tempo tinha uma lei, que era a lei do levirato, que era o seguinte: a mulher casou, o cara morreu e não deixou descendente, ela se casa com o irmão mais novo. A mulher era posse da família. Então ela tinha que ir para o irmão mais novo. Aí o irmão mais novo, se não desse conta também ou morresse, e ela ia passando de geração para geração. Tamar casou, o marido morreu, não deixou descendente, ela casou com o outro irmão, também não deixou descendente, morreu, e não tinha mais nada a fazer, porque só tinha 2 filhos homens naquela família. E aí ela vira para o sogro dela ajudar e fala: e aí? Eu falo: azar o céu, vai ficar aí. Ela fica como serva da família e fica ali, jogada ao relento mesmo, porque ela não vai mais reproduzir, não vai reproduzir essa família, e fica lá. E até que ela tem uma ideia: ajudar, vai sair uma caminhada, uma coisa, ela vai, se veste como uma prostituta da época, fica na beira do caminho, porque é engraçado que o falso moralista ele existe desde essa época, tá, gente? O cara faz isso na família, mas na rua ele está. Aí ele passa a ver aquela mulher que ele não sabe que é, ela está toda vestida como uma prostituta da época, vai, transa com ela e ela engravida. E ela volta lá para a família. De repente ela aparece grávida. Ah, mas quando ela transa com o cara não tem dinheiro para pagar. E aí ela fala: então me deixa o teu anel e o teu cajado. E ele deixa. E ela fala: para um dia eu cobrar. Tá bom.
Ela vai, volta para casa, fica lá. Quando a barriga aparece, o cara vira e fica revoltado, o sogro, né? O pai dos dois que morreram. Uma mulher impura, vai ter que morrer, tal, aquela coisa toda que a sociedade impunha. E ela fala, e você não sabe nem quem é o pai dessas coisas? Eu sei, o pai dela é o dono desse anel, desse cajado. E aí o cara fica... E aí ele fala uma coisa assim para ela, fala assim, você foi mais justa do que eu. Porque eu te coloquei ao relento, mas você soube fazer justiça. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. A outra é Raabe. Raabe também, Tamar não era, mas se fez. Raabe era uma prostituta em Jericó. E acolheu 2 espias na narrativa bíblica e salvou, e por causa disso toda Jericó foi destruída, menos a casa de Raabe. Raabe entra na genealogia de Jesus. Então a gente já tem aqui uma mulher que engana o sogro, uma prostituta. Depois você tem Ruth, que a história de Ruth também é fantástica. Ruth passa também por essa coisa dos filhos que morrem e não procriam. E aí tinha uma pessoa na família que tinha um cargo, vamos dizer assim, que era, olha que troço bem patriarcal, ele era o resgatador. Ele podia resgatar essa mulher para ele. Mas ele não faz isso. Ruth vai lá, trabalha na vinha dele, trabalha lá no milharal e tudo mais. E a sogra de Ruth, Noemi, dá uma dica para ela, fala assim, pois é, vai ter uma festa aqui, ele vai encher a cara. Na hora que encher a cara, você entra no quarto e manda ver. E aí ela vai e faz isso. Aí Boaz está lá, tal, bebe, vai para o quarto, Ruth vai atrás dele. E aí é muito legal que a Bíblia tem aqueles eufemismos, né? E ela dormiu aos pés dele, né? Ou seja, transou a noite toda, né? Deu um chá nele, e quando ele acorda, ele fala, eita, e aí? E ele fala a mesma coisa, você foi justo, eu devia ter resgatado você, não. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. E depois a gente fala de Maria. E aí, Maria tem uma coisa muito interessante, que no Cântico de Maria, conhecido como o Magnificat, ou Magnífica, que todo mundo canta, que todo mundo fala, presta atenção no canto. Maria era uma camponesa, pobre. E aí a gente entra na questão da classe. E ela reconhece isso. E quando ela se vê aqui eu não estou falando, não estou discutindo se foi literal, se não foi. Eu quero que a gente pegue a narrativa. Ela se vê grávida pelo Espírito Santo, aquela coisa toda, e ela fala o seguinte no seu cântico: com o seu braço, Deus agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Está entendendo? Uma comunista aqui, entendeu? Deus através de mim vai fazer todo mundo ficar igual. Prestem atenção no que Deus está fazendo com uma mulher camponesa, pobre, de Nazaré, fim do mundo, lugar que ninguém achava que podia vir coisa boa, né, de lá, e de repente é de lá que vem. E vai surgir dali a mãe de Jesus. Mas ela vai dizer, olha, ele vai depor os poderosos, vai encher de bens os famintos e vai despedir vazios os ricos. Isso é uma sociedade igualitária. Isso é uma sociedade onde todo mundo... Então, quando se fala assim, a Bíblia é um livro patriarcal, ele reflete o patriarcado. Sim, e muito.
Mas aqui e ali há mulheres e vozes que aparecem falando de uma outra possibilidade de leitura. É aí que a teologia feminista vai agir. Aí você olha, percebam aqui e ali essas coisas. Por exemplo, aí você fala, está falando do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, que é mais... Tem uma história muito interessante em Números 27, eu já vou caminhar para os 5 minutos finais aqui, onde as filhas, eu gosto muito desses nomes bíblicos, né, que são aqueles nomes bem, as filhas de Zelofeade, nome bonitinho, né? As filhas de Zelofeade, elas passam pela mesma coisa, os caras vão morrendo, e inclusive morre o pai, o chefão da família, e só ficam elas 3. E aí é óbvio, vem os camaradas lá, os homens vão pegar a terra. Ela fala, não, essa terra aqui é do nosso pai. Não, mulher não tem direito. Elas não, a terra é nossa, não tem descendente homem, vai ser nossa. E elas vão levar essa causa para Moisés. E é interessante porque no texto Moisés vai consultar a Deus. Preste atenção, a lei de Deus, entre aspas, muitas aspas aqui, dizia que aquela terra tinha que passar para os homens. Aí Moisés vai consultar a Deus. Olha, o que Moisés está esperando? Deus vai confirmar a lei dele. E no texto, olha que curioso, Deus vira e fala assim, não, elas têm razão. A terra é delas. Deus então vai contra a lei de Deus a favor da mulher. A favor desse direito. Isso, por que eu estou falando tudo isso aqui? Para a gente entender que tudo é, no final das contas, uma coisa que a Jair falou, disputa de consciência, disputa de narrativas, disputa de espaços, disputa de poder. Então você tem um livro aqui, e aí sim eu concordo plenamente, foi historicamente e até hoje é utilizado pelo patriarcado para oprimir, para subjugar, para colocar a mulher como um espaço de submissão. Porque é usado como uma religião que não admite um negro que não se deixa escravizar, uma mulher que não se submeta e um corpo que não obedeça a regras. Não sabem lidar com isso. Enquanto, a meu ver, a proposta, e aí é que a gente vai... Quem estuda direito, é muito legal que você tem a lei e o que chama do espírito da lei. E às vezes o espírito da lei tem que sobressair à própria lei. Então eu pego o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho é um espírito de igualdade total. É um espírito de comunidade total. E aí, quando a lei diz uma coisa, eu apelo para o espírito da lei. O espírito da lei é outro. É a partir daí que eu caminho, então, nessa leitura. É possível, sim, disputar essa narrativa. A gente tem que ser mais inteligente, muitas vezes. Eu penso que quando a gente chega lá e diz assim, gente, agora falando como pastor, esse livro é um livro da fé de muita gente. Assim como os livros de Kardec são importantíssimos para o espírita, assim como o Bhagavad Gita é importantíssimo para muitos orientais, assim como o Alcorão é muito especial. Você chegar lá e dizer assim, esse livro aqui é uma bosta, você perdeu o diálogo com essa pessoa, ela nunca vai te ouvir. Agora, se chegar e falar assim, vamos ler esse livro de outro jeito, vamos tentar ver que tem outras possíveis leituras aqui, tem outros possíveis caminhos aqui, vamos tentar ver a língua original, porque a gente já está na tradução de um tempo que não é o nosso, de uma língua que não é a nossa, e a gente quer ler aquele livro daquele jeito hoje. Você não acha essa leitura um pouco estranha? Então vamos ler de outro jeito? E peraí que eu estou contando meu tempo aqui, mas acho que deu 20 minutos aqui. Peraí,
Eu concluí aqui a fala, 20 minutos certinho, tá? E aí, só para dizer uma coisa, é possível sim. Eu queria muito, e ainda vou trazer aqui em Campina Grande, uma querida amiga que é uma pastora transexual, a reverenda Alexa Salvador. E a Alexa fala muito sobre isso. Então é possível sim viver uma fé libertadora a partir daí. Os homens vão usar isso. Aí, gente, quem é mau, e aí eu termino com uma frase que Jesus fala num dos evangelhos: aquele que é mau, tira do tesouro coisas mais. Aquele que é bom, tira do seu tesouro coisas boas. O olho mau vai ver o mal onde for. Não é o livro que é mau, é o olho que é mau. Um olho mau vai para esse livro e vai tirar desse livro coisas mais. Vai oprimir, vai matar, vai fazer o que for. Mas se a gente puder oferecer, e aí sim, para disputar a consciência num país que leva a sério disputar essas narrativas, disputar essas consciências, há espaço para isso. E há uma nova possibilidade de leitura de gênero a partir da Bíblia que seja libertadora. Obrigado. E agora vamos para a ala norte. Vamos por épocas, né? Nilda, então. Primeiro eu queria agradecer, porque eu não agradeci na minha apresentação. Queria agradecer ao convite. Para mim é um prazer muito grande. Primeiro estar vendo gente amigas, colegas de trabalho, gente do coração que está aqui presente. E dizer que eu agradeço, eu acho que 80% a 70% da mulher que me tornei hoje a universidade. A universidade me permitiu transformar. Eu sou filha de uma família pobre, meu pai era agricultor e minha mãe era doméstica, e para auxiliar na casa fazia café na feira, vendia bolinha, essas coisas. E dos 9 filhos que ela teve, né, que eles tiveram, eles escolheram: os homens vão ser comerciantes e as mulheres donas de casa. E eu fui a única que fugi à regra e me formei. Então, assim, para mim a universidade foi o divisor de águas na minha vida, porque não só eu consegui estudar, compreender essa realidade que a gente vê, né, tão diferenciada e tão complexa, e que a gente precisa ter uma visão crítica sobre, mas também esse lugar de gênero, esse lugar de mulher, né, que desde a minha infância fui educada a lavar prato, a cozinhar, meus irmãos a jogar bola, né? E uma diferenciação de gênero que é a primeira violência, é a educação da família, a educação da igreja, a educação nos bares, a educação do time de futebol, em todos os lugares. Então, essa pedagogia da diferenciação de gênero, ela não é natural. A gente não nasceu assim, né? A gente foi aprendendo e subjetivando como sendo verdadeiro. Então, por isso, esse lugar de mulher na cozinha, de mulher dona de casa. Eu sou de uma geração, né, muito diferente de vocês, que hoje vocês já têm outras, embora sejam oprimidos também, mas sou da geração muito mais conservadora. Era muito difícil romper com isso. E eu tive essa trajetória, né, essa trajetória. E o que é que eu resolvi conversar um pouco com vocês? Justamente essa minha trajetória, que talvez possa ajudar vocês mais jovens a refletir também o lugar de cada um de vocês. Eu cheguei nessa universidade para fazer minha graduação de acordo com, vamos dizer, a idade, muito tardiamente.
Com 33 anos eu comecei a fazer minha graduação, porque estava num casamento extremamente, como é que a gente diz? Um casamento agressivo, um casamento cheio de problemas, e eu não conseguia estudar, um sonho meu, que eu queria voltar a estudar. E nessa minha experiência entrando na universidade com 33 anos, também aqui na universidade, eu sofri preconceito, porque eu tinha 33 anos, porque era mulher, porque tinha filhos, eu não conseguia fazer todo o esforço que os que não eram, que eram jovens, que não tinham filhos, que tinham mais dedicação. Então, eu também sofri. Então, eu terminei sofrendo algumas barreiras aqui na universidade. Mas aqui também encontrei afeto, carinho, respeito, né? Encontrei energia boa, encontrei força para que eu conseguisse terminar minha graduação. E eu terminei minha graduação, imediatamente fui para o mestrado e de lá para cá, graças a Deus e a mim, e aos colegas e a todos, eu tive uma história diferente, tá? Então, o que eu queria falar um pouco para vocês é que no meu doutorado eu terminei escrevendo sobre tudo isso, nesse livro aqui, que foi da minha tese de doutorado. E eu disse, eu vou falar um pouco sobre a violência de gênero pelas minhas experiências, né? Como você falou, você também falou, vou falar sobre as minhas experiências. Estou com pigarra, eu vou tomar água. Pode ser. Então, eu me casei muito jovem, eu me casei com 16 anos. E isso foi em 1969, né? Então, para você ter uma ideia, 1 ano e meio depois eu falei para minha mãe que queria me separar, porque eu já estava sofrendo violência física, né? Eu já tinha um revólver apontado na minha cabeça, né? Porque eu não tinha feito sopa. Então eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais ficar com essa pessoa. Aí ela olhou para mim e disse, ruim com ele, pior sem ele. Volte. E eu voltei. Não tinha emprego, não tinha estudo, não tinha nada. Isso é uma forma também de violência, né? E aí, durante 22 anos, eu sofri vários tipos de violência. Violência, principalmente, durante esses 22 anos, principalmente a violência psicológica. Realizada através da linguagem, né? Então, você está feia, você está gorda, né? Depois você tem a garganta não está ajudando, isso deve ser a emoção. Você, depois que teve menino, você não é mais aquela mulher, né? Ou então, cadê meu café? Cadê minha sandália? Para eu ir tomar meu banho. Então, vários tipos de abuso e de violência através da linguagem, que muitas vezes a gente acha como se fosse natural. Eu achava que era natural, porque eu me sentia inferior, porque minha mãe, meu pai, minha família, a igreja, todo mundo dizia que a gente era inferior, ao homem. Então eu achava natural, então ele está certo. E muitas vezes baixei a cabeça. E muitas vezes sofri, chorei e não podia fazer nada. Quer dizer, não podia, porque eu não sabia que podia. E quando chegou um momento que eu disse que não queria mais, aí começou a violência física. Você está pensando que com a separação você vai achar alguém, que alguém vai lhe querer, você com essa idade. E veja que eu só tinha 38 anos. Ainda era um chuchuzinho, viu? Era. Então, com 38 anos, eu não me acho tão velha nem feia assim hoje, imagina com 38, né? Um chuchuzão, né não? Pois então. E dizia desse jeito, dizia que eu não ia encontrar mais alguém, que ninguém ia me querer. E assim sucessivamente. Era sempre... Eu estou falando um pouco da violência psicológica, que isso afeta a saúde mental da gente.
Primeiro porque você não tem como considerar que aquilo ali seja uma produção subjetiva do patriarcado, que é construída e relatada pelos homens, e muitas mulheres também, né? Então, há toda uma estrutura do patriarcado que faz com que homens e mulheres subjetivem esse tipo de narrativa e reproduzam ela. Então, não nasce um homem ruim machista, não nasce uma mulher ruim machista. Nós somos produzidos pela cultura. É preciso, quando a gente está falando de educação, eu acho que é preciso a gente pensar os currículos hoje, sabe? Cadê os currículos no ensino médio, no ensino fundamental, na universidade, que muitas vezes trazem esses temas como se fossem transversais, mas não como obrigatório. Eu acho que isso é importante a gente pensar sobre isso, inclusive cobrar do governo Lula. Cobrar dele isso. Ele tem um papel fundamental de mexer na educação. Se ele não mexer, a gente não consegue mexer mais não, porque os grupos que tem feito por aí, eu não sei se tem essa esperança não. Mas voltando à minha fala sobre... É porque... Esse debate vai ser amanhã. Esse debate vai ser amanhã, né? Então, mas aí é o seguinte. Quando eu me separei, aí sim começou o processo judicial. E aqui nesse livro tem várias formas de representação da violência contra a mulher, né? No processo, eu trabalho o processo judicial no segundo capítulo. No primeiro capítulo eu falo de como eu fui educada a ser diferente nessa relação de gênero. E no segundo eu mostro o processo e faço uma análise das testemunhas, da fala do juiz, etc. e tal. Para dar um exemplo para vocês, quando eu fui agredida fisicamente, né, eu já tinha me separado, estava no quarto dos fundos, dormindo com minha filha, e ele chegou e começou a bater em mim, bater com a sola do pé em cima do peito, e minha filha foi tirar ele de cima de mim, ele jogou minha filha na lavanderia, que era em frente ao quarto, né? E aí toda essa experiência, eu abri um processo, minha filha foi no IML, fez os exames, a queixa foi na delegacia. E aí o que aconteceu? A gente anexou esse processo ao processo de separação. E para minha surpresa, o juiz disse que isso faz parte do sangue, está aqui no processo, faz parte do sangue latino-americano. Está aqui. As violências domésticas, ele usa esse termo. As violências domésticas faz parte do sangue latino-americano. Então, assim, esse tipo de linguagem é uma violência jurídica, inclusive. É uma violência jurídica, né? Porque ele não considerou o processo que eu tinha anexado ao processo de separação. Ele considerou como se isso fosse extremamente comum. E eu vou fazer uma ressalva aqui. Esse juiz era considerado o melhor em termos de vamos dizer assim, de ser do lado da mulher. Quando vieram me dizer, é fulano de tal, eu digo, ele é bom, excelente. Ele tem não sei quantas namoradas, então eu descobri por que ele era bom, né? Então, assim, ele podia, mas a gente não podia. Então, existe, no meu livro, tem várias linguagens no processo, tanto das testemunhas, como do juiz, sobre isso, sobre essa questão da violência jurídica através da linguagem. E eu entrevistei 4 homens também para falar sobre porque o tema do meu livro é Homens Traídos e Prática da Masculinidade para Suportar a Dor. Porque na época eu fui acusada de adultério. 1990. Ainda não havia o fim da lei do adultério. E não existia a Lei Maria da Penha.
né? Existiam algumas delegacias de mulheres, mas às vezes até comandadas por homens. Ainda não havia esse coisa. Então, para você ver como foi difícil a separação e esse enfrentamento. Porque não foi só um enfrentamento jurídico, mas foi um enfrentamento de violência patrimonial, que eu não vou citar porque eu acho até desagradável, mas violência patrimonial, violência física, violência da linguagem, violência psicológica, tudo isso foi enfrentado nesse relacionamento que durou 22 anos e que no final teve todo esse desfecho. E aí, para discutir essa questão da traição, eu fiz uma entrevista com 4 homens lá em João Pessoa, porque eu estava de férias e foi sair mapeando quem era que podia dar essa entrevista. Porque também no 3º capítulo eu falo de uma associação de cornos lá de João Pessoa. E aí esse 3º capítulo é uma coisa à parte, né? É uma violência, vamos dizer assim, que é superada, vamos botar aspas, pelo homem através do riso e do escárnio. Eles usam o riso e o escárnio para falar de uma dor que eles chamam de traição. Que na verdade passaram a vida inteira traindo e quando se sente traído, aí criaram uma associação, etc. Mas eu vou voltar a falar dos 4 homens que eu entrevistei. E aí quando eu perguntei, vocês conhecem algum homem que já foi traído e como é que eles representam essa traição? Ah, sim, aí conseguiram 4 homens, nós fomos para a praia tomar cerveja e eu entrevistava. Eles queriam tomar cerveja, vamos. Aí fui entrevistá-los. E eles disseram o seguinte, vou contar uma história que não é minha. Isso era a fala deles, vou contar uma história que não é minha. A fala de um amigo. Todos tinham amigos que levaram chifre. Eles botam, mas não querem nem ouvir falar que eles receberam, né? Então eles começaram a falar através de uma metáfora, que é uma metáfora da violência da linguagem ainda, sobre o corpo da mulher. Hoje é a entrevista da Bitola. Aí eu falei, hã? Não entendi. Hoje é a entrevista sobre a bitola. Aí eu falei, ainda não entendi. Se você não sabe o que é uma bitola, eu disse, não. Uma bitola é uma medida que os carpinteiros usam para fazer aquele caido e ripa, né? Aquela distância entre um carro. Aí eu falei, é. Não, a gente vai falar de traição, né? De bitola. Não, mas é de bitola mesmo que a gente vai falar. Aí o que é essa história? O que é que vocês estão querendo dizer? Não é porque tem um amigo meu que levou um chifre. E aí a gente descobriu que ela começou a sair com um, com o outro, não sei o quê. A bitola não é mais a mesma. Você vê, olha a violência forte da linguagem com relação ao corpo feminino, né? Então eu tive que fazer um estudo sobre a relação entre masculinidade e falocentrismo, porque o falo é um exemplo de masculinidade, né? É um exemplo de diferença de gênero, inclusive como sendo muito mais positiva, sendo positiva, né? E aí eu tive que fazer um estudo para compreender toda essa leitura que eles faziam sobre o corpo da mulher. E todos os 4, quando falaram, um falava sobre, às vezes que levou uma no motel, e o que é que tinha feito, tudo isso, mas tudo se referindo ao corpo. Aí vem a pergunta, por que o nosso corpo, o corpo da mulher, é tão violentado? Por que que nós mulheres sofremos todos os dias a violência de gênero a partir do nosso corpo, principalmente? Qual a relação que nós temos, por exemplo, dessa sexualidade que para nós foi tudo proibido e para o homem permitido?
Vocês são de uma geração muito mais, aspa, aberta do que a minha. A minha gente não podia casar se não fosse virgem. Tinha que casar virgem. E se não fosse mais virgem, era considerada ou mulher de rua, ou tinha que casar na marra, aspa. Né? Então, assim, você tem o quê? Você tem uma representação de uma masculinidade considerada hegemônica que é ainda muito forte. Ainda muito forte. Os homens, mesmo os homens, e aí eu vou botar uma aspa bem grande, até homens que são considerados de esquerda, que deveriam ver e rever o seu lugar na relação de gênero, consegue fazer a mesma coisa dos homens machistas que nunca leram uma página. Que nunca leram uma página de um livro sobre gênero. Quer dizer, a gente tem uma luta incrível na sociedade, nós mulheres. Temos uma luta incrível, né? Essa luta eu acho que vai botar muitas gerações para frente para a gente conseguir ter uma sociedade minimamente igual, minimamente, porque eu acho difícil chegar à igualdade. Estou terminando? Tá certo. A moça já disse que eu tinha que terminar. Eu sou a Pois moça tá. do tempo. Pois tá, então tá, é a moça do tempo, tá bom. Então, muito obrigada e era isso. Boa tarde mais uma vez a todos, todas e todos. Eu estou mais para ouvir hoje do que para falar, mas vamos ver o que é que eu posso trazer a partir da minha experiência, porque está interessante isso, é a partir do lugar de experiência de cada um. O pastor falando da teologia, do feminismo teológico, eu não conhecia. Eu tenho estudado um pouco sobre Maria Madalena, inclusive tem teses, trabalhos acadêmicos sobre Maria Madalena muito interessantes, né? Que vão desconstruir esse patriarcado cristão, né? A sua fala também me mexeu muito comigo, né? Porque realmente a gente sente que ainda há muito a ser feito nesse processo de reconhecimento e de oportunidade para que vocês cada vez mais assumam a esfera pública, lugares de poder. E vocês nem precisam de nós para isso, vocês estão fazendo, né? Isso, bom é isso, né? O relato de Nilda também, com essa experiência dela, a história de vida dela. E aí eu fiquei me lembrando que Nilda teve uma experiência de militância nas Malvinas, que tem um artigo meu aqui sobre a história das Malvinas. E Nilda, mesmo nesse casamento conturbado, ela foi uma grande militante na história da ocupação das Malvinas. Quando eu fui entrevistar as mulheres líderes, né, da ocupação, inclusive Dona Rivone disse, minha filha, quando a gente estava sem água, era a professora Nilda que cedia lá a torneira dela do quintal, para a gente puxava a mangueira. Então, assim, como é interessante a gente ouvir as múltiplas narrativas, né? A experiência que nem ela narrou aqui, mas que está aqui no livro, e que as mulheres que foram apoiadas por ela, mesmo nesse casamento conturbado, mas ela era petista já, militante, e teve um papel fundamental. Essas mulheres reconhecem esse papel dela na esfera pública, mesmo nesse tumulto todo, né? Aí eu fico admirando aí mais sua militância nesse contexto. Eu estava me lembrando aqui de uma fala do meu cunhado, que é uma pessoa que eu quero muito bem, mas que o machismo estrutural é muito impregnado dele. E quando o Facebook surgiu, que estava no auge, né? E eu gosto muito de escrever aquilo que me toca, de forma espontânea. Aí teve um dia na reunião de família, que as reuniões de família, gente, são tão reveladoras ainda, desses lugares cristalizados, né? Tem a rodinha das mulheres, a rodinha dos homens, no almoço de família, eu sempre gosto mais da rodinha dos homens, e isso gera estranhamento. Aí eu estava na rodinha dos homens, tomando cerveja, porque a rodinha das mulheres eu não estava gostando muito do assunto. Aí ele chegou para mim e disse, tu escreve demais. Tu escreve demais, escreve difícil. Aí eu naquele momento estava sozinha, não estava em nenhum relacionamento. As pessoas já acham que se você está sozinha é porque ninguém lhe quis, né? A mulher nunca está sozinha porque ela quer estar sozinha. Aí ele disse, tu acha que tu vai conseguir algum relacionamento, algum homem vai te querer? Isso faz pouco tempo, gente. Tu escrevendo daquele jeito, homem não gosta de mulher assim, não. Eu disse, eu que não quero um homem assim. Você acha que eu quero um homem que não valoriza a minha forma de pensar?
que não valoriza o meu lugar de fala, eu não quero homem assim. E até hoje, gente, assim, é um ambiente tão íntimo e tão hostil à família, para a gente se perguntar sobre essa educação, como o Nilda colocou. Começa na família. E não foi só lá no passado de Nilda lá para trás, não. No presente, na história do tempo presente, quando diz vai ter almoço de família, eu ainda sofro. Ainda sofro com isso, porque eu sei que vai ter piadas dos machos tóxicos da minha família, que eu quero muito bem. E é mais difícil ainda dizer que não gosto, dizer porque você é taxada. Em outro momento também teve uma reunião que foi recente. Ele chegou para alguém assim e disse, olha, aqui é a minha cunhada. Ela gosta muito de questionar. Mas eu no instante digo, olha, fica na sua. É bem assim, sabe? Então assim, se você olha para a sua família, e na sua família, você ainda tem que estar o tempo todo lutando para dizer, olha, eu existo. Olha, eu tenho valor. Olha, eu falo também, eu penso. Né? E precisa, e até reconhecer a minha trajetória. Né? A minha trajetória como alguém que está aqui na universidade há 34 anos aprendendo a pensar. Até esses lugares são ignorados. Então, eu estou dando esse exemplo assim, bem íntimo, né, da família, para a gente perceber que em pleno século XXI, ele também é casado com uma professora universitária, mas aí é outra questão, né? Como ela se coloca diante disso. E eu nunca fui uma pessoa de me calar. Então, eu acho que essa educação para o enfrentamento à violência de gênero, o primeiro passo é a gente desnaturalizar o silenciamento. Porque mais violento do que a agressão é o silenciamento diante da agressão. E eu estou vivendo um momento assim aqui na universidade, né? A gente está vivendo experiência de assédio sexual aqui na universidade. As professoras do meu departamento se calaram, as alunas pedindo socorro, né? Eu fiquei falando sozinha. Eu me senti violentada, eu estou me sentindo violentada nesse atual momento, porque as pessoas estão silenciando assédio sexual de professores, na unidade de educação, no curso de pedagogia, que é predominantemente feminino. Meninas que chegam da zona rural, primeiro período, com medo de Campina Grande, com medo da universidade, numa vulnerabilidade extrema, e essas meninas têm sido violentadas por assédio moral, assédio sexual, continuamente. Eu fiquei aqui, que eu fui estudar um pouco a história, novamente, de Maria da Penha. Maria da Penha passou 9 anos e meio até o marido dela ser punido. Essa mulher passou 9 anos e meio. Ele ia para lá, ele era julgado, condenado, mas ele conseguia pagar. Ele pagava a fiança e aí a dor dela era muito maior pela impunidade. E foi a partir de uma intervenção internacional em 1997, a OEA entrou com um processo contra o Brasil, obrigando o Brasil a punir esse homem. Certo? Quase 10 anos, gente. A mulher, ela quase foi assassinada 2 vezes. Foram 2 tentativas de feminicídio de Maria da Penha. Ela passou quase 10 anos lutando por justiça. Então, assim, para a gente reconhecer o valor dessa lei, né? O valor da obra, né, que ela escreveu o livro em 1994, Sobrevivi, Posso Contar. E aí a gente está vivendo um momento agora, que eu vim saber ano passado, através da minha filha adolescente, porque eu critico muito o Brasil Paralelo, né? Eu estou o tempo todo estudando o Brasil Paralelo para criticar. Ela chegou e disse, mãe, tu sabe da novidade? O Brasil Paralelo agora criou um documentário ouvindo o ex-marido de Maria da Penha. Então, gente, eu trabalhei esse documentário ano passado com minhas alunas. Ele já publicou 2 livros. O ex-marido de Maria da Penha já publicou 2 livros. São as múltiplas narrativas de violência de gênero. Ele aparece como o agredido. E a narrativa que o Brasil... E assim, gente, o documentário é muito bem produzido. E quantas jovens mulheres, quantos jovens rapazes, trans, cis, etc., estão ouvindo, estão reproduzindo.
E aí eles vêm com aquele discurso da verdadeira história, né? Porque eles são a própria verdade histórica de todos os fatos históricos do passado e do presente. Esse livro, um dos livros desse ex-marido de Maria da Penha, ele é um best-seller. Olha, está sendo vendido assim, gente, de forma impressionante. Então, assim, para a gente perceber o quanto a gente ainda precisa educar e se educar. Então, eu vejo ainda muito cristão. Eu não vejo assim, não é só você que é um machista em desconstrução, não. Eu também sou uma machista em desconstrução. Até eu chegar a ser feminista, vai ter ainda muito espaço. Eu me sinto uma machista em desconstrução. E aí tem uma obra que eu sempre falo nela, porque eu acho que duas obras que me chamaram muita atenção quando eu trabalhei no mestrado com gênero, que foi Marina Massi, Vida de Mulheres, uma pesquisa que ela fez com mulheres universitárias, e a grande pergunta dela era: será que essas mulheres independentes economicamente, elas são mulheres que realmente se empoderaram? Mas quando ela foi entrevistar essas mulheres, ou elas estavam num casamento fracassado, não tinham coragem de sair da relação, ou elas eram a outra de um homem casado. Então eram mulheres que estavam enredadas entre o modelo, né, de família conjugal moderna, que ninguém quer admitir que fracassou, né, e o modelo também o mito do amor romântico. E aí Sueli Ronick também foi outra que falou muito bem de uma experiência que eu percebo que a gente ainda está enredado, que ela fala de duas imagens, né, duas metáforas, né, a noivinha em nós e o coronel em nós. E aí ela vai mostrar, a partir do cinema, a influência do cinema nas décadas de 50, 60, 70, na construção das subjetividades das mulheres paulistas, e ela vai mostrar que a maioria das mulheres ainda estavam enredadas no padrão da noivinha em nós, ou seja, a mulher só é feliz se ela casar, se ela for bem sucedida no casamento, e os homens no padrão do coronel em nós, né? Veja a questão aí, eu estou orientando a dissertação sobre empregada doméstica, no mestrado de História, na linha 1. E essa dissertação tem mexido muito comigo. Porque a gente sabe que nós, mulheres de classe média, para a gente ser mulher pública, a gente teve que ter a mulher que fica. A gente teve que ter aquela mulher que não se escolarizou, né? Que não se emancipou. Teve que ter essa que não se emancipou para poder nos substituir em casa, né? E no trabalho dela, as entrevistas que ela fez com as mulheres lá de Picuí, aparecem, entre outras formas de violência de gênero, são várias formas de violência, tanto com as mulheres brancas como com as empregadas domésticas negras, aparece também a questão do assédio sexual dos patrões, né? Que é aquela chamada cordialidade erótica, né? Que Gilberto Freire fala, né? No caso dos senhores de escravos com as escravas, né? E aí, quando acontece esse episódio que a empregada vai contar, a patroa bota a empregada para fora, fica com raiva da empregada, e o marido, né, é o maravilhoso, é o Deus, né? Então, assim, quanto mais a gente pesquisa, não só academicamente, viver é um ato de pesquisar. Toda experiência é experiência de ação e investigação, porque a gente está sempre refletindo sobre nós, sobre o mundo, sobre as relações. Então, quanto mais a gente pesquisa as relações de gênero, quanto mais a gente pesquisa os lugares de gênero, as violências de gênero, a gente vê que a gente tem muito mais continuidades do que descontinuidades, né? A história é feita com continuidades e descontinuidades, mas na nossa história brasileira há muito mais continuidades do que rupturas. E aí a gente precisa pensar na nossa própria dificuldade em fazer as rupturas internas. E é nesse sentido que eu acho que a educação, ela é a educação de si. É de si, porque se eu não mudar a minha própria atitude nas relações de gênero, seja em casa, seja na esfera pública, em todos os espaços formativos, porque todo espaço é um espaço formativo, realmente não tem sentido a gente estar com retórica feminista, né, se não tem nenhuma vivência na nossa experiência humana, né, no dia a dia, na chamada educação menor, que Silvio Galo fala desse conceito, eu gosto muito desse conceito, que é educação menor. Como você falou, é no cotidiano que a gente vai desconstruindo, estranhando, né, enfrentando, porque realmente, gente, é uma luta constante.
a gente ainda está nessa luta constante para dizer que a gente tem valor. Porque é que em pleno século XXI a gente ainda está tendo que dizer, em todos os espaços que a gente vive, que a gente tem valor. E por que é que para a mulher ter valor ela precisa fazer tanta coisa? A mulher teve que ir para fora, por que a gente tem que fazer tanta coisa para ter valor? Simplesmente a gente tem valor porque tem valor. O nosso valor como ser humano, não, mas a gente tem que fazer muita coisa para dizer que tem valor. Então eu vejo que caminhamos, demos alguns passos, seja no mundo acadêmico, seja na experiência cotidiana, no dia a dia, na vida mesmo, na nossa vida concreta, mas eu vejo muito mais prisões do que libertações. Então, assim, eu acho que a gente precisa educar para o enfrentamento e o primeiro passo é a gente sair do silenciamento, porque se a gente não assume esse lugar de fala, se a gente vai silenciando, porque são esses silenciamentos sutis que são os mais violentos. Porque a gente naturaliza. Quando se torna natural, quando a gente não tem mais capacidade de indignação, aí realmente não tem como pensar numa mudança social. É isso, são mais questões que eu queria deixar para refletir, para abrir o debate. Eu acho que o mais interessante é o vai e volta, né? A via de mão dupla. Obrigada. Eu vou tentar aqui coordenar alguma coisa, viu?